Bem-vindo ao Manual da Mente. Aqui transformamos livros em capítulos narrados, para você absorver mais conteúdo em menos tempo. Aproveite o capítulo de hoje. Imagina só que a gente está em 1971, auge da Guerra do Vietnã. E, de repente, uma notícia explode nos jornais e choca a sociedade americana. Uma pesquisa revela que mais de 15% dos soldados dos Estados Unidos, servindo lá no Vietnã, eram viciados em heroína. Nossa! O pânico se instala, né? A preocupação era gigantesca. O que vai acontecer quando centenas de milhares de veteranos viciados voltarem para casa? A expectativa era de uma crise de saúde pública, assim, sem precedentes. Exato. Mas o que de fato aconteceu quando eles voltaram? Bom, isso desafiou absolutamente tudo que se acreditava sobre vício, disciplina e força de vontade. E é exatamente essa história que serve de ponto de partida para nossa análise de hoje. Com base no material que a gente recebeu, vamos mergulhar no que realmente está por trás do autocontrole. E já adianto um spoiler, não tem nada a ver com o tema força de vontade de super-heróis, sabe? Ah, não. Não, tem a ver com algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. A arquitetura do nosso ambiente. Isso, a pergunta que vai guiar a gente hoje é intrigante. E se as pessoas que a gente admira por serem superdisciplinadas não forem, no fundo, tão diferentes de nós? E se elas apenas conhecerem um segredo sobre como organizar a própria vida de um jeito que esse autocontrole heróico se torne, na maior parte do tempo, desnecessário? É isso que a gente vai investigar. Certo, então vamos voltar para essa história dos soldados, porque ela é realmente a chave de tudo, né? O governo americano, apavorado com a perspectiva de uma epidemia, montou uma força-tarefa, um escritório especial para rastrear esses militares quando eles voltassem. A missão era entender a crise e tentar conter o problema. E a pesquisadora no comando desse estudo gigantesco era uma mulher chamada Lee Robbins. E aqui a história dá uma virada, assim, completamente inesperada. A Lee Robbins e a equipe dela acompanharam soldados por anos. E o que eles descobriram virou de cabeça para baixo a sabedoria convencional sobre o vício. E o que foi? Dos soldados que eram viciados em heroína lá no Vietnã, só 5% voltaram a se viciar no primeiro ano de volta em casa. Peraí. E somente 12% tiveram alguma recaída nos 3 anos seguintes. Peraí, vamos parar nesse número. Só 5%. Isso vai contra tudo que a gente ouve sobre o vício em heroína, que é tido como um dos mais difíceis de superar. Exatamente. Basicamente, 9 em cada 10 soldados que eram usuários pesados lá no Vietnã simplesmente pararam, quase da noite para o dia. Isso é uma taxa de sucesso que, sei lá, qualquer clínica de reabilitação no mundo consideraria um milagre. Compara com o padrão. Naquela mesma época, os dados mostravam que cerca de 90% dos usuários de heroína que saem de uma clínica e voltam para o seu ambiente antigo têm uma recaída. 90%? Pois é. Então a gente tem um grupo com 90% de recaída e outro, o dos soldados, com 90% de recuperação. A pergunta de $1 milhão é: por que essa diferença brutal? O que tinha de tão especial nesses soldados? A primeira resposta que vem à mente seria algo como: eles são militares, têm uma disciplina de ferro, mas eles já tinham essa disciplina no Vietnã. E mesmo assim se viciaram. Então não podia ser isso. Certo. A resposta, como as fontes que a gente recebeu apontam, de forma muito clara, não estava neles, mas no que estava ao redor deles. A resposta era o contexto. Perfeito. Pensa só no ambiente de um soldado no Vietnã. O estresse é constante, a morte é uma possibilidade diária, eles estão longe de casa. Numa cultura estranha. Exato. Muitos dos colegas também estão usando drogas, o que normaliza o comportamento. E o ponto crucial: heroína era barata e extremamente fácil de conseguir. Todas as pistas ambientais apontavam para o uso da droga como uma válvula de escape. E quando eles voltaram para casa, todas essas pistas desapareceram. Sumiram. Eles não estavam mais numa zona de guerra, não estavam mais cercados por outros usuários e, de repente, conseguir heroína se tornou algo difícil, caro e ilegal. Eles foram, transportados de um ambiente que promovia o vício para um que não promovia. A mudança radical de comportamento veio da mudança radical de ambiente.
Eles não superaram o vício por pura força de vontade. O ambiente fez o trabalho pesado por eles. E essa conclusão nos leva direto pro coração da nossa discussão. A nossa cultura tende a tratar maus hábitos como uma falha moral, né? Sim, total. Se alguém fuma, come demais, procrastina, a gente logo pensa que falta força de vontade, disciplina, que é uma fraqueza de caráter. O estudo do Vietnã oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Que é? Que o ambiente é, muitas vezes, a mão invisível que molda o comportamento humano. Para o bem e para o mal. Isso não é só uma teoria lá dos anos 70. O material que a gente analisou menciona pesquisas mais recentes que reforçam essa ideia de uma forma fascinante. Uhum. Cientistas analisaram pessoas que são consideradas exemplos de autocontrole, sabe? Aquelas que parecem resistir a todas as tentações. E a descoberta foi que esses indivíduos não são tão diferentes de nós. Eles não têm um cérebro com superpoderes de resistência. Exato. O que os estudos mostraram é que as pessoas disciplinadas são, na verdade, melhores em estruturar as suas vidas de uma forma a evitar situações tentadoras. Ah, entendi. Elas gastam menos tempo em ambientes que as colocam à prova. Em outras palavras, elas não são melhores em resistir à tentação, elas são melhores em evitar a necessidade de resistir. Então a disciplina é quase uma habilidade de planejamento e não de resistência. É isso? É como ser um bom arquiteto da própria vida em vez de um bombeiro que vive apagando incêndios de impulsos. Essa é a analogia perfeita. E uma das frases mais impactantes do material resume isso de forma brilhante. As pessoas com o melhor autocontrole são normalmente aquelas que menos precisam usá-lo. Nossa, essa frase é forte. É um conceito poderoso porque inverte a nossa lógica, né? A gente acha que para parar de comer doces, precisa ter potes de doces em casa e treinar a resistência todo dia. Aham. O que essa pesquisa sugere é que a estratégia mais inteligente é simplesmente não ter os doces em casa. Faz todo sentido. É muito mais fácil praticar a moderação quando não se é bombardeado por tentações a cada 5 minutos. Então, o segredo não é desejar ser mais disciplinado, mas sim criar um ambiente mais disciplinado. Ok, essa ideia é fascinante, mas parece um pouco abstrata. Como é que alguém pode usar isso para, sei lá, parar de checar o celular a cada 2 minutos ou parar de gastar dinheiro por impulso? Ótima pergunta. É aqui que a gente entra na parte prática. O material chama isso de a inversão da primeira lei da mudança de comportamento. A lei original para criar um bom hábito é tornar claro, ou seja, deixar as pistas para o bom hábito óbvias no seu ambiente. Para quebrar um mau hábito, a regra é o exato oposto, tornar invisível. Tornar invisível? A ideia, então, é remover a pista que dispara o comportamento que a gente não quer. Exatamente. E por que remover a pista é tão crucial? Não basta só decidir não agir quando a gente vê a pista? A questão é que, uma vez que um hábito está codificado no cérebro, ele nunca desaparece de verdade. Ele fica ali, adormecido, sabe? Esperando o gatilho certo para ser reativado. Entendi. O texto que a gente recebeu tem um exemplo perfeito disso. Uma terapeuta chamada Pat Owell fumou por anos. E uma das coisas que ela mais gostava era andar a cavalo com uma amiga enquanto fumava. Certo. Ela subiu em um cavalo novamente. E o que aconteceu? Imagino que a vontade de fumar voltou. Instantaneamente. Uma vontade avassaladora de acender um cigarro a dominou. Uau! Mesmo depois de décadas sem fumar? Exatamente. O cérebro dela não esqueceu a conexão. A imagem, o cheiro, a sensação de estar em um cavalo. Era uma pista poderosíssima diretamente ligada ao hábito de fumar. As pistas podem ficar dormentes, mas elas não morrem. É por isso que tentar resistir à pista o tempo todo é uma batalha perdida. É exaustivo. A estratégia mais eficaz é cortar o mal pela raiz, remover a pista do ambiente. Ok. Agora os exemplos práticos fazem mais sentido. O material sugere coisas muito diretas, né? Se alguém sente que joga videogame demais em vez de só tentar jogar menos, a sugestão é, após cada uso,
desconectar o console, guardar os controles e os jogos dentro de um armário. E por que isso funciona? Porque cria atrito. Atrito. Da próxima vez que o impulso de jogar aparecer, a pessoa vai ter que ir ao armário, pegar o console, ligar todos os cabos. Esse pequeno esforço extra é muitas vezes suficiente para que o cérebro pense: quer saber? Deixa pra lá. Você quebra o ciclo automático do hábito. A preguiça, nesse caso, joga a nosso favor. É uma ótima sacada. Outro exemplo que o texto dá é para o uso excessivo do celular. Em vez de confiar na força de vontade para não pegá-lo, a dica é deixá-lo em outro cômodo por algumas horas, digamos, até a hora do almoço. Só o fato de ter que se levantar e ir até outro lugar para pegá-lo já reduz drasticamente o uso impulsivo, aquele de pegar o celular sem nem saber por quê. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo, que é mencionado no final do material. A ideia de estímulos supranormais. Estímulos supranormais, o que é isso? A gente vive num mundo onde as empresas gastam bilhões de dólares para projetar produtos e experiências que são irresistíveis para o nosso cérebro. A comida industrializada, por exemplo, é projetada em laboratório para ter a combinação perfeita de sal, açúcar e gordura. Algo muito mais atraente do que qualquer fruta que nossos ancestrais encontravam. Exatamente. E as redes sociais são a mesma coisa, certo? O feed infinito, as notificações, os likes, tudo é projetado para acionar os nossos centros de recompensa de um jeito que a interação social normal não consegue. São versões, turbinadas da realidade. Precisamente. A gente não evoluiu para resistir a um pacote de batatas fritas que foi cientificamente projetado para ser impossível de comer uma só. Nem a um feed de notícias que nunca acaba. Entendi. Tentar usar a força de vontade contra esses estímulos supranormais é como levar uma faca para um tiroteio. A pessoa pode até vencer uma vez, mas a longo prazo, o ambiente projetado para te capturar vai vencer. É por isso que a estratégia de tornar invisível é tão vital hoje. É uma forma de defesa. Então, o exemplo do pacote de biscoitos que o texto dá é perfeito. A batalha contra o biscoito não é travada 20 vezes por dia em casa, toda vez que se passa pela cozinha. Não. A batalha é travada uma única vez, no supermercado, ao decidir não colocar o pacote no carrinho. Você usa sua força de vontade, que é um recurso limitado, de forma estratégica e pontual, em vez de esgotá-lo o dia inteiro. Essa é a essência. O autocontrole, entendido como resistência constante, é uma estratégia de curto prazo. Não funciona a longo prazo. É improvável que alguém consiga reunir a força de vontade para anular os desejos todas as vezes, dia após dia, para sempre. Certo. A energia é muito mais bem gasta otimizando o ambiente para que as tentações apareçam com menos frequência. É uma mudança de perspectiva, de tentar ser mais forte que a tentação para ser mais inteligente que ela. Então, resumindo a nossa análise de hoje, o segredo do autocontrole não é se tornar um super-herói que luta contra a tentação a cada minuto. É se tornar um arquiteto inteligente que projeta um ambiente onde a tentação raramente precisa ser enfrentada. Exato. Em vez da gente se culpar por uma suposta falta de força de vontade, o que só gera frustração, a gente pode focar nossa energia em algo muito mais prático e eficaz, que é organizar o nosso espaço, nossa rotina, nosso dia a dia, para que as escolhas certas se tornem as escolhas mais fáceis, quase automáticas. Mudar o ambiente torna a mudança de comportamento infinitamente menos dolorosa. É uma ideia libertadora, na verdade. Tira um peso das costas. A culpa não é inteiramente sua, é também do seu ambiente. E a boa notícia é que o ambiente é algo que, em grande parte, a gente pode controlar e moldar. E isso nos deixa com uma reflexão final. Conectando tudo que a gente discutiu, o Madrigal deixa claro que vivemos nesse mundo de estímulos supranormais, de ambientes projetados por terceiros, para capturar nossa atenção e nosso dinheiro. Sim, e se o nosso ambiente está cada vez mais sendo intencionalmente projetado por outras pessoas para acionar nossos impulsos mais básicos, fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Qual seria a menor
a mais simples mudança que alguém poderia fazer hoje para tomar de volta o controle de uma pequena parte do seu ambiente e, com isso, retomar um pouco mais do controle sobre o seu próprio foco e suas próprias escolhas. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim você acompanha os próximos capítulos e continua aprendendo de forma mais rápida. Até o próximo capítulo!